te explicar sobre o amor, talvez você não tenha escutado antes. As pessoas costumam achar que o amor é um sentimento. E não é. Paixão é um sentimento. As pessoas também costumam dizer que o amor é uma decisão. Com isso eu já concordo. Mas ainda assim, não é tudo que o amor é. Porque a verdade é que o amor, ele não é nem um sentimento e nem somente uma decisão. O amor é um mandamento. Jesus, o amor em pessoa, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. E o que é o amor? Só para você entender agora de uma forma que talvez a sua cabeça abra para isso. Amor não é gostar de uma pessoa. Amor não é sentir algo por essa pessoa. Porque quando a Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, fica impossível, se você olhar o amor como um sentimento, você olhar uma pessoa, você amar uma pessoa como você mesmo. A Bíblia também diz que você tem que amar o seu inimigo. É impossível, se você olhar o amor como um sentimento, amar quem te fez mal. O amor é um mandamento. Ok, então como ele tem que ser interpretado para a gente entender o amor na sabedoria milenar que é a Bíblia? Amor é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Quem é que tem filho? Quem tem filho vai entender bem isso. Seu filho dá uma dor de ouvido, dá uma dor na barriga, não está aguentando de dor, vai para o médico, você fala assim: Deus, passa essa dor para mim, mas não deixa meu filho sentir isso. Você não teria problema nenhum em transferir a dor do seu filho para você. Sim ou não? Sem dúvida. Pronto. Por isso que eu falo que é mais fácil entender a Deus quando você tem filho, porque Deus é pai. Você não se importa em querer sentir aquilo para que a outra pessoa não sinta, portanto que você ame, ou seja, você se coloque no lugar dela. Por isso que você consegue entender quando eu dou o exemplo do teu filho, porque você prefere sentir a dor do que teu filho sentir. Aí na Bíblia tem uma parábola chamada parábola do bom samaritano, que é um homem que está descendo de Jerusalém para a cidade de Jericó. Ele está indo por uma rota que já era perigosa, ele sabe disso, que naquela rota passava as caravanas, os comerciantes, todo mundo vindo do grande templo de Jerusalém. Então era uma rota que tinha muito assalto. Esse homem, ele não só é assaltado, ele é espancado e deixado como morto no chão. Ele está arrebentado. Ele está sangrando até a morte. E ele lá, jogado no chão, assaltado, roubado, espancado. Desce um homem que é um sacerdote, é como se fosse um grande líder religioso da época. Olha aquele homem e vai embora, não faz nada por ele. Aí você, quando lê, você fica: puxa, cara, um homem religioso, um sacerdote, não podia parar para ajudar? Quem aqui já leu essa passagem e julgou o sacerdote? Eu também já julguei. Poxa, brincadeira, hein? Cara religioso, sacerdote, não podia parar para ajudar os outros. Mas sabe que eu parei para pensar? Que quando você ama, você não consegue julgar as pessoas, porque você se coloca no lugar delas. A primeira coisa que eu parei para imaginar, eu sou criado no Rio de Janeiro, é se eu estou andando na linha amarela. Quem aqui conhece a linha amarela? Né? Tem que ser de colete à prova de balas. Você está na linha amarela e vê um homem caído no chão. Eu te dou vários motivos pelo qual eu não ia parar. Tiago, Brunet, não ia parar. Primeira coisa que eu ia pensar, é uma armadilha para eu parar o carro e vão me assaltar. Só nessa aqui você já para de julgar o sacerdote. Pô, isso aqui é uma pista que tem, é uma rota que tem muito assalto. Esse cara pode estar se fingindo, quando eu parar aqui, vem todo mundo e me pega. Outra coisa. Segunda coisa, o sacerdote podia pensar: e se for uma estratégia para me desviar do meu propósito? Eu sou um sacerdote, estou indo de Jerusalém para alguma missão, porque à toa ele não estava. Isso aqui foi uma estratégia para me parar. Eu podia pensar: puxa, gente, estou indo para noite de destino no Rio de Janeiro, esse cara caído. Se isso aqui for uma estratégia do inimigo para me distrair e eu não chegar na noite de destino, também é um bom motivo para eu não parar. Eu posso te dar aqui vários motivos pelo qual eu não pararia. Então, quando você ama, você não julga, porque você não sabe o que passou na cabeça da pessoa para não ajudar, para não parar ali.
E talvez se você se colocar no lugar dela, você faria o mesmo. Você também se sentiria desprotegido em parar, você também se sentiria ameaçado em parar. Aquele sacerdote não para, segue o seu caminho. O homem continua caído no chão, dado como morto ali, já arrebentado. Passa então um levita, que é uma espécie de trabalhador, de funcionário do templo, também religioso. Ele olha aquela situação e também não para, continua o seu caminho. E também não dá para julgá-lo. Mas um terceiro homem, que a Bíblia fala que ele era samaritano. E é engraçado como a Bíblia constrói as histórias, né? Porque quando Jesus encontra aquela mulher no poço lá em João, e ele pede um pouco de água para aquela mulher, lembra como é que ela responde? Como tu, sendo judeu, pedes água a mim que sou samaritana? Aí a Bíblia coloca entre parênteses, visto que os judeus não se dão com os samaritanos. Era um povo que não se dava, que não se falava, tinham cultura diferente, não se davam. Aí a Bíblia diz que um samaritano está passando e vê aquele homem judeu no chão arrebentado. Ele também tinha os compromissos dele, dá para entender que ele é um homem com posses, porque ele vai pagar todo o tratamento do cara. Ele também devia ter as responsabilidades dele, só que ao olhar para aquele homem caído, ele sente o que ele está sentindo e não consegue seguir o caminho. A sua responsabilidade, o seu desejo de ir em frente, a sua insegurança de parar ali foi menor do que o sentimento, do que ele sentiu quando viu aquele homem caído. Quando você sente o que o outro está sentindo, o nome disso é amor. Se você ajuda o pobre porque quer postar na internet depois, é uma obra social bonita, mas não é amor. Amor é você fazer porque não consegue seguir o caminho, deixando a pessoa sentir o que está sentindo, porque você se colocou no lugar dela e doeu muito em você. Você não consegue continuar o seu caminho. Isso é amor. Você não consegue continuar trabalhando sabendo que seu filho está no hospital com dor de ouvido. Você não consegue. Mas vai resolver a dor de ouvido, gente. Mas você não consegue. Você se coloca no lugar dele e fala, meu filho deve estar desesperado, eu vou para lá. Sim ou não? Amor não é sentimento e também não é somente uma decisão. Ele é um mandamento. E esse mandamento só é possível se você começa a sentir o que o outro está sentindo. Então aquele samaritano começa a ajudar aquele homem. Coloca azeite nas feridas. Ele pega aquele homem no colo, ele está muito mal mesmo, não vai dar para cuidar aqui não. Pega aquele homem, coloca na montaria dele e leva até uma hospedaria, até um hotel. E fala, ó, cuida desse homem, chama as enfermeiras, cuida dele. E se faltar algum dinheiro, pode me chamar que eu pago. Ele deixa pago a parte de hospedagem, os cuidados iniciais com ele. Se faltar algum dinheiro, eu pago. Sabe por que Jesus contou essa história? Sabe por que Jesus contou essa parábola? Porque perguntaram para ele, mestre, quem eu tenho que amar? Ele falou, você tem que amar o próximo. Quem é o meu próximo? Ele falou, havia um certo homem descendo de Jerusalém para Jericó. Ele começa a contar a parábola do samaritano. Então quem é seu próximo? É aquela pessoa que está perto de você o suficiente para você sentir o que ela está passando, para você se colocar no lugar dela, sentir aquela dor. E quando aquela dor não te deixa você seguir em paz, para e faz alguma coisa, porque isso é o amor. Para e ajuda de alguma forma, porque esse é o mandamento que supera todos os outros. É o mandamento do amor. Então quem ama não julga, quem ama não consegue atrapalhar a vida do outro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente. O amor tudo suporta, tudo crê. Esse amor que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios é o amor mandamento. Se eu começar a sentir o que as pessoas que eu tenho acesso estão sentindo, eu vou me doar muito mais, eu vou ajudar muito mais. E quando você entende o amor não como um sentimento, mas como sentir o que o outro está sentindo, você entende que tem gente que você não vai gostar, mas consegue amar. Por exemplo, na minha casa só entra quem eu gosto. Se eu não gosto de você, a chance de entrar na minha casa é muito pouco. Porque na minha casa eu quero um bom ambiente. Então como é que
O bom samaritano parou para ajudar esse homem, se ele nem conhecia ele, nem sabia se ia gostar dele, porque amor não é gostar, gostar é sentimento. Amor é a capacidade de eu me colocar no teu lugar, sentir o que você está sentindo, falando, é a mistura de empatia com compaixão.